TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. WhatsApp Station ou chat do YouTube. Inclusive, ô Sanita, chega mais aqui, eu fico até emocionado como âncora, porque não é todo dia que eu posso ler um comentário da Christine Lagarde dizendo assim, ó: cadê meu bom dia, MC Leozinho? Ô, Cris, tá aqui o bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez ao Expresso da Manhã e seja bem-vinda aos destaques pro Mercado à Vista de Sérgio Sanita. Quais os papéis que você separou pra hoje, hein, Sanita? Bom dia, gente. Tivemos aí um descolamento muito forte. Eu tô com um retorno aqui no áudio, agora foi. Tivemos um descolamento muito forte ontem na nossa bolsa, né, em relação ao mercado externo, que reagiu. Lá fora a gente vê o terceiro dia de forte alta, e aqui, cenário eleitoral, a gente chegando na reta final aí das eleições, trouxe um desânimo, né, uma aversão ao risco aí pelos players, e a gente acabou caindo ontem forte, fechando na mínima, e hoje, novamente, num viés mais baixista. Contudo, a gente teve algumas empresas, né, que mesmo num dia de bolsa em queda, fechando na mínima, acabaram se destacando. Primeiro destaque aqui que eu trago é Tend3, que subiu aí mais de 10% ontem, já vinha de 2 pregões de recuperação. Contudo, não significa que ela vai mudar a tendência a partir daqui. A gente vê uma queda no papel aí de 40%, desde a máxima do mês de outubro até essa pernada de queda que foi estabelecida ali na sexta-feira mínima do movimento, reagiu muito bem, tanto na segunda quanto ontem, mas pode ser só um respiro, né, depois de cair 40% sem descanso, um respiro para voltar a cair. Então, apesar de ser um dos destaques de alta do pregão de ontem, eu ficaria de fora por enquanto de Tenda. É um papel extremamente volátil e a gente precisa um sinal mais forte aqui de rompimento dessa linha de tendência de baixa para acreditar que o papel volte a reagir e volte a buscar um patamar ali de 7,60, onde passa a média de 200 a R$8, tá? Então muita cautela, não se empolguem aí com a alta de Tenda por enquanto, porque é só um respiro técnico de toda a pancada que o papel caiu, né? 40% do início do mês até agora. O outro destaque de alta aí que eu trouxe é Magalu. Ontem, apesar de ser um dia pesado, o Magalu se comportou bem, subiu mais de 5%, chegou a bater na máxima do dia aí, uma alta de 9,5%, né? Arrefeceu um pouquinho, por enquanto também não vira sua tendência para alta, o papel caiu forte aqui, se segurou muito bem em zona de suporte, está tentando voltar a reagir. Se virar médias para cima e começar um zigue-zague ascendente, aí sim fica muito factível de que ela volte a buscar a região de topo, que foi R$ 5,46. E no meio do caminho vai ter essa região relevante aí de resistência ali nos 4,60, 4,70. Vamos ver se o Magalu consegue reagir, né? Foi um movimento abrupto de queda aí das varejistas, especialmente do dia 10 para cá, né? Então vamos ver se elas começam uma recuperação. Outro destaque de alta foi Ambipar, AMBP3, que apresentou aí uma alta de 4,39, arrefeceu também um pouquinho o movimento, o papel estava subindo na máxima do dia 8%, arrefeceu um pouco, fechou com 4%, mas é um papel que está muito próximo de se livrar dessa média de 200, já tem aqui uma leitura de um pivô, então fechando acima desses 31,20, que foi topo lá em agosto, é um topo aqui recente também, o papel começa a abrir uma simetria interessante para buscar próximos topos, ali na faixa dos 32,90 e depois um topo bem mais relevante lá do final de abril na faixa dos R$37. O papel segue bem amassado ainda no ano, está tentando virar a tendência, vamos ver se o papel reage a partir daí. É um papel sim para se colocar no radar, o volume ontem foi muito bom no papel. Destaques de queda. Ontem eu trouxe Brasil Foods aqui, né? A gente tinha falado que o papel estava fazendo mastro e bandeira aí de baixa e havia caído 7,70 na segunda. Ontem caiu 11,24%, a maior queda do Ibov, um volume gigantesco, o maior volume aí desde fevereiro desse ano. E o papel pesou, né? Abriu na máxima e fechou na mínima. Um padrão aí muito baixista para o papel. É verdade que somado os 2 pregões já cai aí 18%, mas mesmo assim é um papel que pode vir testar aí hoje, até inclusive se o cenário continuar baixista aí, continuar pressionado por fluxo vendedor, buscar a mínima do ano. Obviamente que também abre espaço para um respiro, mas a tendência aqui é de baixa muito forte
desde que perdeu, né, esse ligeiro canal que estava se criando aqui de alta no pregão de segunda-feira. Então, esse candle aqui matou completamente a perspectiva altista do papel para o curto prazo e ontem realmente confirmou, né, eu havia trazido para vocês como destaques de baixa aí, ontem sacramentou esse viés mais baixista, fechando inclusive abaixo do fundo ali do mês de setembro. Então, muito pesado o Brasil Foods. Outro papel que se destacou negativamente ontem foi Azul. O papel caiu mais de 7%, volume bem acima da média, e é um papel, né, que está deixando ali topos ligeiramente mais baixos, fundos ligeiramente mais baixos, então segue nessa leitura de um canal de baixa. E sim, totalmente factível que o papel venha buscar a região de fundo desse canal, a mínima do mês ali, do mês de setembro, final do mês de setembro, que pode ser alcançada como próxima região de suporte, fica ali nos R$ 14,11. Então o cenário segue bem baixista para o papel. Ontem também abriu aí na máxima, fechou na mínima, então muito provável do cenário melhorar e a gente não vê, pelo menos nessa abertura potencial do mercado à vista, aí nenhum sinal de que as coisas vão melhorar por hoje. Então sim, pode vir testar essa região de suporte antes de trazer qualquer reação. Compras aqui só vejo quando o papel conseguir romper esse canal, essa linha de tendência de baixa, para que então possa buscar novamente um patamar lá dos R$ 18,60 a R$ 19,00. E o último destaque negativo foi Carrefour. CRFB3 apresentou uma queda forte ontem de quase 6%. O volume também aumentou em relação aos pregões anteriores e a gente está com uma leitura aqui de um zigue-zague descendente já, né? Zigue-zague descendente, topos e fundos mais baixos. Então o papel se encontra no canal de baixa, especialmente se vier perder a mínima do mês de outubro aqui, que foi R$ 17,91, acaba abrindo espaço para uma queda mais abrupta ali, rumo aos R$ 16,60 e depois suporte mais forte dos R$ 15,70 a R$ 15,5, que foi a mínima do primeiro semestre, tá? Então muito cuidado aí que Carrefour estava no momento muito bom, mas desde que deixou o topo ali na faixa dos 22 e acabou perdendo o fundo importante dos 19,60, mudou o viés aí de alta para baixo, então ficaria de fora nesse curto prazo. Muito bem, Sérgio Sanita trazendo aí os destaques de alta e baixa no Ibov de ontem. Vamos para os pedidos dos nossos ouvintes, do Sanita. Começando com o Eduardo Perim. Ele quer saber a sua análise de Caixa Seguridade, CXSE3. Caixa vem no momento de lateralização, correção técnica, depois de papel apresentar um forte rally, né? Então a gente está vendo aqui um padrão que a gente chama de mastro, um movimento agudo aí de alta, pois a correção, né, desenhando como se fosse um canalzinho de baixa, mas é uma correção muito tranquila diante de tudo que o papel subiu. Para a continuação desse padrão, ele vai ter que romper essa estrutura e aí volta, né, apresentar resistência ali na faixa dos 9,40 e fica livre para buscar um topo lá de agosto de 2021 nos 10,13. Inclusive, se a gente projetar um alvo total de toda essa estrutura aqui, o alvo é muito mais para cima, né? O papel tem potencial de buscar a faixa dos R$11, 11,15, que inclusive converge ali com um topo, né? Também ali de julho de 2020. Então, muita atenção no papel. Ainda não deu nenhum sinal para compra de curto prazo, mas à medida que venha mostrar força para romper essa estrutura, sim, a leitura de que o papel possa trazer uma reação forte a partir daqui. Volta a ficar pesado se nos últimos pregões já mostrou um pouco de fraqueza, se vier perder essa região de suporte ali nos 8,5, 8,40, aí pode trazer uma leitura contrário, né, desse padrão de continuação de alta, mas sim um padrão de reversão de tendência, dando um sinal de topo duplo. Então muito cuidado, compra se romper essa estrutura e se perder os 8,40 ali pode inclusive dar uma operação short. O João quer saber o que o gráfico diz sobre Petrobras, Petri 4. Petrobras é um papel que tem um componente eleitoral gigantesco. O papel vinha numa ascendente muito forte, renovou máximas históricas. E aí, depois de toda a confusão que a gente teve, né, não só no cenário eleitoral, aí no final de semana que aconteceu, a China, a correção forte também ajudou. O papel caiu muito forte na segunda-feira, 9,20, ontem confirmou esse viés um pouco mais corretivo, caindo 2,10. Contudo, não virou tendência ainda, a gente segue aqui com topos e fundos mais altos, mas é importante para o papel se segurar nessa região dos 32,5, 32,80, onde passa uma média de 21 e média de 50. Se segurando aqui, voltando a reagir, a tendência de alta permanece. Mas, de novo, enfatizando o papel com componente eleitoral altíssimo. Se nós virmos aí, né, faltam apenas
3 pregões para as eleições. Se o papel ficar mais travado e a gente vê um Lula ganhando a eleição, é muito factível que esse papel possa trazer um viés bem baixista de curto prazo. Por outro lado, se o Bolsonaro ganhar, pode ser que o papel volte a se recuperar, volte a testar a máxima histórica, inclusive renovar essa máxima. Mas é um papel que a gente tem que ter uma leitura, obviamente eleitoral, mas entender o momento. É um papel que já vem de um forte rally. A gente olha aqui, da mínima ali de junho até a máxima histórica, é um papel que subiu 80%, o que para uma blue chip é muita coisa. Então, mesmo com um cenário de maior probabilidade de alta para o papel, que seria o Bolsonaro ganhar, eu não vejo mais o papel subindo 50%, 60%, 70%, 80% no curto prazo, tá? Então, tem que se ponderar isso, mas, obviamente, o Lula aí ganhando a eleição, pode ser que o papel sofra no curto prazo e volte a testar uma região de suporte lá entre os 29 e 28,5, que foi a mínima aqui do final de setembro. Muito bem, agora são 10 horas, 1 minuto, já estão começando as movimentações no Ibovespa lá na B3, alguns papéis já saindo de leilão, daqui a pouco a gente traz um giro mais completo. Para terminar aqui a minha primeira parte, Sanita, vamos com o pedido da Thaís, mais cedo lá na Station, ela perguntou a análise de Vale 3, o que o gráfico diz? A Vale ainda está numa tendência de alta de curto prazo, de curtíssimo prazo, mas está muito próxima de perder, né? Lá vem desde a mínima do ano ali, que foi estabelecida no início de setembro, o papel vem fazendo topos e fundos mais altos, mas chegou numa ocasião agora que parece que ela está marcando um topo já mais baixo que o anterior, então se perder essa região de linha de tendência de alta, a média de 50 que pode ser usada como uma referência na faixa dos 69,5, o papel muda o seu viés mais altista para um viés baixista. E aí pode buscar rapidamente uma região de suporte lá no 67, inclusive deixou um gap em aberto, né, lá em setembro, na faixa dos 64,70. A gente continua com o minério muito pesado, o minério renovou a mínima no ano, está muito próximo de alcançar inclusive a mínima de 2021, então isso é um trigger negativo para as empresas de siderurgia e mineração, tá? Lembrando também que o papel tem balanço a ser divulgado amanhã, pós-pregão, então pode trazer bastante volatilidade nos próximos dias. Ficaria de fora, não veria compra agora por curto prazo, até que o papel conseguisse vencer novamente a média de 200 ali no 76,5. E se perder a média de 50, pode inclusive dar uma operação de short de curto prazo, voltando ali buscar, quem sabe, o gap que ficou em aberto. Então, nesse momento de indecisão, que o papel já segue fazendo topos mais baixos e fundos mais altos, a leitura é exatamente de uma diminuição de volatilidade dentro desse triângulo simétrico. No cenário de decisão, a gente não faz nada, a gente espera a definição do cenário para avaliar se a gente entra em operações longs e shorts. Então, o momento agora de Vale é esperar, especialmente porque tem balanço para sair amanhã à noite. Sérgio Sanita ao vivo com a gente, 10h04, a partir de agora, a cobertura completa do seu mercado à vista. Sanita, o Ibovespa vai se mexendo, são só 4 minutos desde a abertura do mercado, mas nós já temos a mínima intradiária com uma direção clara, 0,74% de recuo para o Ibov, são 113.776 pontos. E o Indifut, o Ibovespa Futuro, vai encorpando o viés de baixa, cai 1,06%. A moeda americana está subindo 0,08%, R$ 5,323. Daqui a pouco a gente aprofunda e fala dos papéis que mais estão chamando a atenção. A gente também precisa pagar aqui uma informação relacionada ao CAGED. Vamos falar de mercado de trabalho, já devolvo a bola para você, Sanita. Essa mereceu urgente no painel Mover Pro. CAGED registra 278,08 mil empregos líquidos em setembro. A fotografia anterior era de 285 mil empregos líquidos. Essa expressão pode gerar estranhamento nas pessoas. O que é emprego líquido? Ora, nada mais é do que você pegar os empregos que foram gerados, subtrair dos que foram fechados e ver qual é o saldo. E o saldo é positivo. É uma fotografia boa esta. Em setembro, 278.080 vagas, empregos foram gerados, segundo os dados do CAGED, sinal de um mercado de trabalho que continua em vias positivas na busca por diminuição do desemprego. A gente ainda vai repercutir ao longo dessa semana, em especial na sexta com o Fabrício Silvestre, esta fotografia relacionada ao CAGED. Olha só, chat do YouTube e a galera mandando ver aqui. Tem gente interessada no setor de celulose. É o caso do Mauro Cruel. Ei, garoto, Mauro, o Cruel. Susb 3 e o Cérvulo Sidney tá pedindo Clabin 11. São papéis que têm estado no radar da galera, em especial nesta semana, Sanita, porque desde segunda-feira
esses papéis eles se mostram ainda mais defensivos, conseguiram driblar dentro do que foi possível essas quedas recentes do Ibovespa. O que você pode falar? Vamos lá, só antes dar um panorama rapidinho aí no papel que tem um componente eleitoral muito grande, que é Banco do Brasil, caindo aí próximo de 5%, vindo testar a região de suporte aí de mínima pré-eleição. Então a gente vê que essa volatilidade realmente deve prevalecer nos próximos dias, tá? Queda muito forte aí em Banco do Brasil, volume gigante, vamos ficar atentos. Perfeito. Bom, mas para falar do setor de celulose aí, Suzano vem muito bem, né, das suas mínimas ali do mês de setembro, papel que já sobe 25%, inclusive acabou ontem fechando acima da média de 200 períodos, dando uma sinalização para um prazo mais amplo de um fundo duplo e um papel, né, que vence essa longa tendência baixista que se apresentava durante meses ali, né? O papel quebra esse canal de baixa, obviamente que deu uma esticada aqui, está no topo da banda de Bollinger, mas o papel que apresentar leves correções aqui pode ser uma belíssima oportunidade para compra, inclusive num cenário mais defensivo, em que você acredite que o dólar continue um pouco mais altista, a gente tem uma empresa que está virando tendência no curto prazo e pode buscar rapidamente ali um topo recente ali do final de maio, início de junho, na faixa dos 54,70 e vencendo aí, obviamente por um horizonte talvez um pouco mais amplo, mas é um papel que tem espaço sim para buscar novamente os R$63, que foi um topo lá do mês de março, tá? Então realmente o setor está bem forte nesse último mês, de setembro para cá, tá? Final de setembro para cá, e tem perspectiva positiva, dado que está virando tendência no prazo mais amplo. Klabin vai pela mesma linha. A gente tem em Klabin aí talvez uma alta não tão expressiva, deixa eu até medir aqui quanto Klabin subiu. Subiu um pouco menos, 21. Suzano está um pouco mais forte, tanto é que Klabin ainda não conseguiu vencer a média de 200, mas está na mesma pegada. O gráfico muito parecido, leitura aí de um fundo duplo, e vencendo essa média de 200 é um papel que abre espaço para buscar a região ali dos 23, deixa eu até tirar, tá muito riscado aqui o gráfico, buscar um topo ali da região de maio, final de maio, início de junho, né, que eu acabei de citar na Suzano, e Klabin corresponde à faixa dos 23. Então, um papel que tem espaço, sim, para reação e, quiçá, para um prazo mais amplo, um prazo mais longo aí, se o dólar continuar forte, o setor aí mais defensivo começar a entrar no radar dos players, é um papel que, se vencer os 23, pode aí, para os próximos meses, buscar um patamar lá dos 26,80. Então, belo pedido do ouvinte, lembrando que tem balanço para sair aí hoje, ao final do pregão na empresa, aqui em Klabin, pode trazer bastante volatilidade. Como teve balanço divulgado pelo Santander nas primeiras horas de hoje, e o mercado no leilão vai dando um recado sobre o que achou. Já já o Arthur Horta, na ponta da conexão, vai aprofundar os destaques corporativos. Por enquanto, o leilão do Santander apontando para uma queda forte que se confirma. 5,79% de baixa para Sambi 11, R$28. Está se mexendo muito agora, R$28 com 33 centavos. É uma disputa grande, toca a mínima intradiária. E aí eu aproveito o gancho, Sanita, para passear por outros papéis que já saíram de leilão. Esse trade eleitoral aí, ele vai dando o seu recado. Petrobras numa queda média de 2,6%. Caiu na segunda, caiu na terça, está caindo hoje nos primeiros minutos do pregão. O único papel que está subindo entre as blue chips é CSN. Então tinha muita gente querendo ouvir de Petrobras, o Sanita já deu um overview. Petro está caindo agora em média 2,5%. O Banco do Brasil cai 3,43%. Aí nós temos aqui a Glória pedindo Bradesco, BBDC4, os papéis preferenciais do Bradesco ainda no setor de bancos. Olha, me parece que o mercado vai estendendo aos papéis dos bancões o mau humor que o resultado do Santander entregou. Porque os papéis do Bradesco estão caindo 4%, 18,94%. Fala aí, Sanita. É isso aí, ó, o Santander caindo quase 7%. É difícil a gente ver um bancão caindo 7%, hein? Mas realmente não gostaram aí do balanço, e isso acaba afetando o setor como um todo. Ontem, né, inclusive, o setor financeiro já foi destaque negativo, foi o que mais caiu ontem, e hoje aí continua prosseguindo na sua queda. Bradesco caindo 4%, vindo aí, né, deixar um padrão, inclusive, muito fácil de ler no gráfico aqui, ó, de ombro, cabeça a ombro, padrão de reversão baixista que vai sendo ativado com o candle de hoje, tá buscando ali a média de 100 e média de 200, uma região importante de suporte, nesses 18,80, 18,90, se perder aí, o caldo começa a entornar para Bradesco, e aí o papel pode voltar a buscar um suporte antigo ali do mês de maio, na faixa dos 17,5, 17,30. Então, muita atenção, mau humor grande no setor aí financeiro, tá? Petrobras apanhando muito forte,
Banco do Brasil muito forte, então cenário eleitoral dando as caras aí, muita volatilidade e muita atenção aqui em Bradesco, né? Que o ouvinte perguntou, perdendo essa região aí dos 18,80, o negócio começa a ficar feio, o papel pode corrigir ali até os 17,5, 17,30. É sempre uma questão de perspectiva. Para quem está vendido, isso aqui é maravilhoso, de modo que nós não somos, digamos, o mensageiro do apocalipse, não. Para quem está vendido é um sorrisão de orelha a orelha. Não tem esse lance de pé frio, pé quente, depende sempre da referência, do ponto de vista. Agora, é fato, todos os papéis entre as blue chips estão caindo, todos. A exceção é Suzano, acabou de virar, 0,1% de ganho, 52,8. A gente falava, né, Sanita? Agora 52,19 é um papel que tem essa dinâmica defensiva com mais força. Santander está caindo 8,29%, contamina os outros bancões, que por sua vez contaminam o Ibovespa. O Ibov está brigando para se sustentar nos 113 mil pontos. Está agora em 113.215. Pois não, Sanita, à vontade. Olha só, VEG, hein? Céu balanço, o papel tá porrando aí 7% de alta, chegou a bater agora há pouco, na abertura aí teve aquela puxada, chegou a bater 11% de alta, vai rompendo, inclusive se fechar acima ali dos 37,11, um topo lá de dezembro do ano passado, então um papel que vem num forte rally e o mercado, pelo visto, gostou bastante do balanço aí do papel, hein? É o papel que mais sobe na composição do Ibovespa, agora avança 6,13%, está em R$ 37,10, R$ 37,10. Os números vieram muito fortes, como o Arthur Horta já aprofunda. IRB, também em função das quedas de ontem, se destacando, 3,33% de ganho, 93 centavos, devolvido para leilão. A B3 olhou e falou, opa, já para leilão. IRB R3 é o ticker, 93 centavos. Vamos ver o que é que vai sair desse leilão aí, mas estava num forte viés de alta. Agora, ô Sanita, vendo aqui as movimentações todas, Vale parece ser agora um alento para o Ibov. Vale está caminhando para o 0 a 0, está em R$ 71,83, tá bastante brusco aqui. Agora já volta a cair 0,21%, mas enfim, uma abertura mais desafiadora para quem está comprado. Agora, ô Sanita, muita gente está querendo saber os pontos do Ibovespa. O Ibov está em 113.300 pontos agora. O que você pode falar com base no gráfico aí para a galera? Ibov aí que devolveu, né, toda a alta Tudo, praticamente da semana passada. O suporte é a média de 50. Veja que recentemente ali, pós a correção que a gente teve primeiro turno, ele se segurou na média de 50 e agora está com toda a cara, toda a pinta aí de tocar pelo menos ali nessa região dos 112.800, tá? Então esse é o suporte inicial para o Ibov. Se perdido aqui, a gente tem a mínima da correção que foi estabelecida ali no dia 14, que está em 111.600 pontos. E mais para baixo, média de 200 ali nos 109.800. Então o cenário promete continuar volátil. Não mudou tendência para baixo ainda. Importante a gente salientar isso, né? Topos e fundos mais altos. Então, se segurando aqui e voltando a mostrar força, a tendência de alta continua, mas realmente muita vol aí nesses últimos pregões, né? Tanto para cima quanto para baixo. Vamos ver se segura nesses suportes aí. Grande Sanita, muito bom contar contigo nessa cobertura especial. Tá passando a ser com o tempero da temporada de balanços e o tempero pré-eleitoral. Pra gente fechar, o Diego encomenda um último papel do lado de lá, pois não, Diego? Vamos lá, porque o André Brandão, ó, você deu um presente pra ele, viu, Sanita? Porque um dos pedidos dele era justamente sobre VEG, você já falou. O outro pedido era Embraer, então vamos com esse. Embraer é uma empresa que também que costuma ser um pouco mais defensiva quando a gente tem um pouco mais de estresse, um dólar mais altista. Ontem apresentou uma bela alta de 4,20, hoje vai caindo levemente, mas é um papel que depois de cair bem, né, do topo ali 15,40 e vir buscar a região dos 11,40, está montando um padrão de fundo duplo. Então sim, tem espaço para voltar a reagir de maneira mais relevante para buscar ali um topo do final de setembro na faixa dos R$ 14,12, que inclusive também é onde a média de 200 está convergindo ali. Então acredito que o papel, se conseguir vencer nos próximos pregões a média de 50, que está nos R$ 13,22, muda o seu viés de baixa para alta, até porque não só pelo fundo duplo, mas pelo fato de o papel estar quebrando esse canal aqui, fica bem factível que agora ele traga uma reação um pouco mais ampla. Então sim, vejo o cenário mais positivo, inclusive com um dólar um pouco mais forte, ajuda esse cenário de Embraer aí para uma reação. Boa, Sanita. Obrigado, viu, parceiro? Seguimos ligados, à vontade se quiser voltar aqui. É um dia de mais movimentações. Um abraço pra você e até amanhã, por definição, voltaremos a conversar. Até lá. Valeu, gente. Grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.